Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a Luciana Bosa. Este é o capítulo 9 do livro Em Busca de Deus, Minha Alma Anseia por Ti, A. W. Tozer. Lembre-se de curtir, comentar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito para apoiar o nosso projeto. Obrigada. Capítulo 9. Mansidão e Descanso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Uma descrição bastante acurada da humanidade poderia ser oferecida para alguém não familiarizado com ela, tomando as bem-aventuranças, invertendo-as e dizendo: eis a raça humana. Pois o oposto exato das virtudes expressas nas bem-aventuranças são as qualidades que distinguem a vida e a conduta humanas. No mundo dos homens, não encontramos nada que se aproxime das virtudes sobre as quais Jesus falou nas palavras inaugurais do famoso Sermão do Monte. Em vez de pobreza de espírito, encontramos o tipo mais repulsivo de orgulho. Em vez de pranteadores, encontramos quem só busca prazer. Em vez de mansidão, arrogância. Em vez de fome de justiça, ouvimos os homens dizendo: sou rico e farto de bens, e não tenho necessidade de nada. Em vez de misericórdia, encontramos crueldade. Em vez de pureza de coração, imaginação corrupta. Em vez de pacificadores, encontramos homens belicosos e ressentidos. Em vez de se regozijarem nos maus tratos, nós os encontramos revidando com todas as armas a seu alcance. Desse tipo de substância moral é composta a sociedade civilizada. A atmosfera está carregada dela. Nós a inalamos a cada respiração e bebemos com o leite da nossa mãe. Cultura e educação refinam levemente essas coisas, mas as deixam praticamente intocadas. Um mundo literário inteiro foi criado para justificar esse tipo de vida como a única normal. E mais ainda, havemos de nos maravilhar com isso ao vermos que esses são os males que transformam a vida na luta amarga, que ela é para todos nós. Todas as nossas dores de cabeça e grande parte dos nossos males físicos têm origem direta nos nossos pecados. Orgulho, arrogância, ressentimento, imaginação maligna, maldade, ganância. São essas as fontes de mais dor humana do que todas as enfermidades que já afligiram a carne mortal. Em um mundo como esse, o som das palavras de Jesus soa maravilhoso e estranho, uma visitação do alto. Que bom que ele falou, pois ninguém mais poderia tê-lo feito tão bem, e que bom que ouvimos. Suas palavras são a essência da verdade. Ele não está dando uma opinião. Jesus nunca deu opiniões, nunca supôs. Ele sabia e sabe. Suas palavras não são como foram as de Salomão, a soma de uma sabedoria sólida ou o resultado de atenta observação. Ele falava com base na plenitude de sua divindade, e suas palavras são em si mesmas a verdade. Ele é o único que poderia dizer: bem-aventurados, com absoluta autoridade, pois ele é o bem-aventurado vindo do alto para conferir bênção à humanidade. E suas palavras foram sustentadas por feitos mais poderosos do que qualquer outro realizado sobre a terra por qualquer outro homem. Ouvir é sabedoria da nossa parte. Como sempre acontecia com Jesus, ele usou a palavra manso em uma sentença breve e precisa, e só mais tarde a explicou. No mesmo livro de Mateus, Jesus nos conta mais sobre ela e a aplica à nossa vida. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas.
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Temos aqui duas coisas contrastando uma com a outra: o fardo e o descanso. O fardo não é local, peculiar àqueles primeiros ouvintes, mas suportado pela humanidade como um todo. Não consiste em opressão política, ou pobreza, ou trabalho duro. É muito mais profundo que isso. É experimentado tanto pelo rico quanto pelo pobre, pois é algo de que riqueza e ociosidade jamais podem nos libertar. O fardo carregado pela humanidade é pesado e esmagador. A palavra que Jesus empregou faz menção de uma carga sustentada ou um trabalho suportado ao ponto da exaustão. O descanso nada mais é que o simples alívio desse fardo. Não é algo que fazemos, mas o que nos sobrevém quando deixamos de fazer algo. A mansidão do próprio Cristo, isso é o descanso. Examinemos o nosso fardo. Ele é completamente interno. Acomete coração e mente e avança para o corpo a partir de dentro. Primeiro há o fardo do orgulho. O trabalho do amor próprio é de fato pesado. Considere se grande parte de seu sofrimento não brota de alguém falando em tom depreciativo a seu próprio respeito. Enquanto você se colocar como um pequeno Deus ao qual precisa ser fiel, haverá quem se delicie em afrontar seu ídolo. Como então esperar ter paz interior? O esforço brutal do coração para se proteger de toda ofensa, para resguardar a honra melindrosa da opinião ruim do amigo e do inimigo, jamais permitirá à mente descansar. Mantenha essa luta ao longo de anos e o fardo se tornará intolerável. Contudo, os filhos da terra carregam esse fardo o tempo todo, desafiando cada palavra proferida contra eles, encolhendo-se debaixo de cada crítica, doendo-se sob cada afronta imaginária, agitados e insones se preteridos em favor de outra pessoa. Não há necessidade de carregar um fardo como esse. Jesus nos chama para seu descanso, e a mansidão é o método que ele utiliza. O manso não se importa nem um pouco com quem é maior do que ele, pois há muito decidiu que o apreço do mundo não vale o esforço. Desenvolve acerca de si mesmo um senso de humor benevolente e aprende a dizer: "Oh, com relação a que então você tem sido negligenciado? Preferiram outra pessoa a você? Sussurraram que no fim das contas você é algo bem pequeno? E agora se sente machucado porque o mundo está dizendo a seu respeito as mesmas coisas que você tem dito sobre si próprio? Ontem mesmo você falava para Deus que não é nada, um mero verme na poeira. Onde está a sua coerência? Ora, vamos, humilhe-se e pare de dar importância ao que os outros pensam. O manso não é um rato humano afligido pelo senso da própria inferioridade. Pelo contrário, ele pode ser em sua vida moral tão arrojado quanto um leão e tão forte quanto Sansão, mas parou de se enganar acerca de si mesmo. Aceitou a avaliação divina a respeito de sua vida. Sabe que é tão fraco e impotente quanto Deus declarou que ele era. Mas, paradoxalmente, sabe ao mesmo tempo que é, aos olhos de Deus, mais importante do que os anjos. Em si mesmo, nada. Em Deus, tudo. Esse é seu lema. Ele sabe bem que o mundo jamais o verá como Deus o vê, e parou de se importar com isso. Descansa perfeitamente satisfeito em permitir que Deus ordene seus próprios valores. Será paciente em esperar o dia em que tudo receberá uma etiqueta de preço
e seu real valor virá por si mesmo. Então, os justos brilharão no reino de seu Pai, e ele está disposto a aguardar por esse dia. Enquanto isso, ele terá alcançado um local de descanso para a alma. Caminhando em mansidão, ficará feliz em deixar que Deus o defenda. A velha luta para se defender acabou. Encontrou a paz que a mansidão dá. Então, também será libertado do fardo da simulação. Não me refiro com isso à hipocrisia, mas ao desejo humano comum de pôr à frente o melhor de si, escondendo do mundo a nossa verdadeira pobreza interior. Pois o pecado tem pregado muitas peças perversas em nós, e uma delas é infundir-nos um falso senso de vergonha. Dificilmente haverá homem ou mulher que ouse ser apenas o que ele ou ela é, sem tentar adulterar a impressão causada. O medo de ser descoberto lhe corrói o coração feito um roedor. O homem culto é assombrado pelo medo de um dia deparar com outro homem mais culto ainda. O erudito teme conhecer um homem mais estudado que ele. O rico transpira sob o medo de que suas roupas, ou seu carro, ou sua casa um dia pareçam baratos se comparados com os de outro homem rico. A dita sociedade funciona impulsionada por uma motivação em nada mais nobre do que isso. E as classes mais pobres, dentro do nível que ocupam, são um pouco melhores. Que ninguém se ria disso. Tais fardos são reais e matam pouco a pouco as vítimas desse modo maligno e artificial de vida. E a psicologia criada por anos desse tipo de coisa faz a verdadeira mansidão parecer mais irreal do que um sonho, tão distante quanto uma estrela. A todas as vítimas da doença da corrosão, Jesus diz: a não ser que vocês se tornem como crianças. Mateus 18:3. Pois as crianças não comparam, recebem o prazer direto daquilo que têm, sem o relacionar com alguma outra coisa ou pessoa. Só à medida que envelhecem e o pecado começa a se agitar em seu coração, é que os ciúmes e a inveja aparecem. Então se tornam incapazes de desfrutar do que têm se alguém tiver algo maior ou melhor. Com pouca idade, o fardo corrosivo desce sobre suas tenras almas e nunca as deixa, até que Jesus as liberte. Outra fonte de fardo é a artificialidade. Tenho certeza que a maioria das pessoas vive com o temor secreto de que um dia se descuidará e, por acaso, um inimigo ou amigo conseguirá espiar o interior de sua pobre alma vazia. Por isso, tais pessoas nunca relaxam. Pessoas brilhantes são tensas e vigilantes, com medo de cair na arapuca de dizer algo comum ou estúpido. Pessoas viajadas têm medo de encontrar algum Marco Polo capaz de descrever um lugar remoto onde elas nunca estiveram. Essa condição não natural faz parte da nossa triste herança, mas nos dias de hoje ela é agravada pelo nosso modo de vida. A publicidade se baseia em grande parte desse hábito de fazer de conta. Cursos são oferecidos neste ou naquele campo do aprendizado humano, apelando abertamente para o desejo da vítima de brilhar em uma festa. Livros são vendidos, roupas e cosméticos são disseminados, atuando-se o tempo todo sobre esse desejo de parecermos o que não somos. A artificialidade é uma maldição que cairá por terra no momento em que nos ajoelharmos aos pés de Jesus e nos rendermos à sua mansidão. Então, não nos importaremos com o que as pessoas pensam de nós, desde que Deus esteja satisfeito. O que somos será tudo então. O que parecemos
ocupará seu lugar bem abaixo da escala dos nossos interesses. Fora o pecado, não temos nada de que nos envergonharmos. Só o desejo nocivo de brilhar nos faz desejar parecer diferentes do que somos. O coração do mundo está se partindo sob esse fardo de orgulho e simulação. Não existe livramento do nosso fardo fora da mansidão de Cristo. Um raciocínio aguçado pode ajudar um pouco, mas esse vício é tão forte que, se o soterrarmos em um ponto, ele surgirá em outro. A homens e mulheres de todas as partes, Jesus convida: venham a mim, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. O descanso que ele oferece é o da mansidão, o alívio bendito que sobrevém quando nos aceitamos pelo que somos e paramos de fingir. Exigirá certa coragem a princípio, mas a graça necessária virá à medida que aprendemos que estamos compartilhando esse nosso jugo suave com o vigoroso Filho do próprio Deus. Ele o chama de meu jugo e caminha em uma extremidade enquanto nós seguimos na outra. Oração. Senhor, torna-me igual à criança. Liberta-me do anseio de competir com os outros por um lugar ou por prestígio ou posição. Prefiro ser simples e ingênuo como uma criança. Liberta-me das atitudes deliberadas e da simulação. Perdoa-me por pensar em mim mesmo. Ajuda-me a me esquecer de mim e a encontrar a minha verdadeira paz em pertencer a Ti. A fim de que possas atender a esta oração, humilho-me na Tua presença. Deposita sobre mim o Teu jugo suave da abnegação, para que pelo Teu intermédio eu possa encontrar descanso. Amém. Fim do capítulo.